Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história, que pode também ser uma contribuição para a sua história, né? E a sua história ser contribuição para mim e para de outras mulheres. Gente, sabe, durante muitos anos mesmo, eu fiz a opção de ficar só. E eu acreditei que era para minha felicidade, sabe? Que era a melhor opção que eu poderia fazer. Ficar sozinha, criar a minha filha, estudar, trabalhar, crescer no meu autoconhecimento, enfim. E eu contei tão bem essa mentirinha para mim que eu acreditei. Que eu acreditei que realmente eu não precisava ter outra pessoa. Que ficar só era o suficiente e estava tudo certo. Só que a vida me mostrou e tem me mostrado nessa busca do meu autoconhecimento que eu estava equivocada. Que o ser humano ele não nasceu para ser só. O ser humano nasceu para viver histórias de amor, mesmo que essas histórias às vezes não tenham um final tão feliz. E tudo bem, porque se nós estamos vivos, nós temos que viver histórias de amor, gente. Somente no mundo dos mortos é que não se vive história, não é verdade? Mas eu não via isso. Durante muito tempo eu não enxergava assim. Era como se, na verdade, eu tivesse uma lealdade com todas as mulheres do meu sistema familiar que sofreram nas relações, que não puderam viver uma relação saudável, né? Tiveram que ficar caladas, não poderiam manifestar seus sentimentos. E talvez, mesmo que eu não me lembre, né? Mas eu trago nas memórias essas dores dessas mulheres que sofreram. E eu acredito que por lealdade eu tenha me fechado também. E claro que quando a gente vive uma história e que ela não tem um final tão feliz e que você meio que sai machucado, você tem medo de se machucar de novo. Então, para não se machucar, você se protege e não quer viver. Só que isso é uma falsa ilusão de que eu estava me protegendo, e se você também faz o que eu fiz comigo, de fazer uma opção de ficar só para não sofrer, isso é uma grande ilusão, gente, porque a gente sofre do mesmo jeito. Não sofre de amor, mas sofre por solidão, sofre porque tem que dar conta de tudo, sabe? É, como eu não queria que as pessoas ficassem dizendo, ai, coitadinha da Valquíria, tá sozinha, ah, coitadinha da Valquíria. Então eu, a cada dia, a cada mês, a cada ano, eu fui me tornando mais forte, sabe? Dando conta de tudo. Eu era fodástica, né? Dava conta de tudo, então ninguém ia ter pena da Valquíria, porque a Valquíria dava conta. Só que eu fui percebendo é, que de repente, onde estava a minha energia feminina? E quando eu falo da energia feminina, gente, eu não falo da vaidade, mas eu falo na minha intuição, no meu sentimento, sabe? Na voz que grita aqui dentro, no meu direito de ser cuidada também. Eu comecei a perceber que receber gentilezas não era algo que me deixava confortável, sabe? Me deixava desconfiada, um elogio. E aí eu comecei a perceber que isso também não era saudável. Então foi aonde eu comecei a me comparar, né? Putz, que droga! Por que a vida daquela pessoa é tão legal, né? Tá lá mergulhando nas Ilhas Malvinas, tá viajando, né? Olha que história de amor bacana. E isso foi muito pior para mim. Porque sempre que a gente se compara, a gente fica paralisado, né, gente? Não sai do lugar. E foi isso que eu fiz comigo. Eu sofria por não me permitir viver uma história. E quando eu via as histórias de pessoas que eram relações muito de aparência, eu pensava, nossa, não quero isso pra mim. Nem uma coisa nem outra, né?
nenhuma coisa nem outra. Nenhuma relação precisa ser de aparência, mas também vamos combinar, nenhuma relação também, ela não vai deixar de ter os seus conflitos, porque somos seres humanos e ser humano pensa diferente do outro. Então a comparação, ela também não te traz a lugar nenhum. Aí eu fui vendo que o negar eu viver uma história começou a me trazer muita ansiedade. E eu não queria ver que essa ansiedade, esses altos e baixos, era sim por eu estar fechada, por eu não me permitir, por eu ter medo. E admitir que eu tinha medo, gente, não foi fácil. Eu precisei muito olhar para mim, muito. Eu precisei muito buscar a minha autocura para eu entender que não estava me fazendo bem eu estar fechada. E assim como eu, várias clientes, várias colegas também passam por isso, né? Quantas tiveram depressões, buscaram os remédios como uma fuga, outras até mesmo a droga como uma fuga, para não sentir o vazio de ter que viver, né, com a sua própria companhia, por não se achar no direito de compartilhar a vida com uma outra pessoa. Porque viver sozinha, gostar de dar só é saudável, mas se negar a querer viver uma história, se permitir amar e ser amada, não é saudável, né? E quando eu comecei a ler esse livro, Mulheres que Correm dos Lobos, foi aí que começou a despertar muito em mim isso. Começou a mexer, a me trazer um desconforto maior ainda, sabe? E quando a personagem do livro, a velha, né? Ela fala que ela se conecta lá no canto dela, na caverna, né? E entra e olha para os seus medos, entra em conexão com ela mesma. Eu comecei a fazer isso comigo. Eu comecei a me conectar. Eu comecei a olhar para mim. E aí eu me dei conta que tudo na vida precisa de equilíbrio, nem 8 nem 80, né? Eu tenho 75, eu tenho 50. E aí eu comecei a buscar essa força, essa coragem de olhar e dizer, não, eu quero sim, eu mereço sim ser feliz. Eu mereço sim me permitir, né? Claro que eu tenho que gostar da minha companhia, claro que eu tenho que não ser codependente do outro, sem dúvida. Mas, numa relação adulta e não criança, eu posso sim ter alguém e viver lado a lado e ser bacana. Então, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês exatamente isso, sabe? Para que você olhe para os seus medos, para que você olhe para todo esse emaranhado, para que você olhe para todas as suas lealdades, né? E que você entenda que não é porque você viveu uma história que de repente não foi tão legal que você está condenado a não viver mais nenhuma história bacana. Não. Quem é que nunca sofreu de amor? Quem é que nunca teve uma decepção? Né? Enquanto estamos vivos, nós vamos ter sim nossos altos e baixos, mas cabe a nós fazer escolhas saudáveis para a nossa vida. Então, quem está vivo tem que viver o mundo dos vivos, gente. É isso que eu venho trazer com vocês, essa troca um pouquinho do que é o relacionamento, sabe? Do que é também essa busca que mesmo eu sendo consteladora, atendendo muitos clientes, eu também estou na minha busca de autocura, eu também estou olhando para mim, eu também estou querendo crescer, me conhecer, me entender, sabe? Hoje, através do autoconhecimento, eu pude lapidar certas coisas que antes para mim era tão difícil, né? Como, por exemplo, eu tenho traço de caráter oral, que era, por natureza, ter a codependência no outro. Mas hoje eu aprendi a fazer as coisas só. E isso foi muito bom. Assim como eu sei que o meu temperamento é colérico, é mais explosivo, é mais reativo, ok.
Mas então, a cada dia mais eu tenho me educado a respirar, né? Tem horas que eu escorrego, tem horas que eu não dou conta, mas tudo bem. Então, isso que é a grande sacada, sabe? Quando a gente busca uma autocura, seja constelação familiar, seja PNL, hipnose, fazer terapia com psicólogo, não importa. Qualquer terapia que tu busque, seja essas ferramentas breves que tem aí de monte, todas elas servem para você se conhecer. E é através do autoconhecimento que você vai ter qualidade de vida. Porque é através do autoconhecimento que você vai encontrar saídas para aquilo que não te faz tão bem. Como no meu caso, que tinha uma codependência, uma dependência no outro. Hoje, hoje eu consigo fazer as coisas só e isso é libertador. Então, eu consigo, acredito, né, que hoje viver uma história com muito